Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos chegando ao Natal. E eu quero trabalhar na segunda, quarta e sexta dessa semana quem é Jesus, o que ele veio fazer. E é interessante que no livro de Mateus, capítulo 16, diz assim: chegando à região, Jesus, à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, Jesus queria saber o que as pessoas ou quem as pessoas pensavam que ele fosse. E aí os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Note que as pessoas achavam que Jesus era um grande profeta, porque o seu ensino era de um grande profeta. Ele confrontava o pecado da liderança. Ele era um homem que tinha palavras de Deus. Então, alguns acreditavam que ele fosse João Batista, que tinha acabado de morrer há pouco tempo. Outros acreditavam que era um profeta de fogo, como Elias. Outro, um profeta chorão, como era conhecido Jeremias, ou qualquer um dos profetas. E é interessante que ainda hoje as pessoas dizem que Jesus foi um grande mestre. Jesus foi um grande filósofo. Jesus foi um homem ímpar. E é interessante que Jesus foi tudo isso, mas não só isso. E aí, então, continuando, Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Tá, quem não me conhece está dizendo que eu sou Elias, que eu sou João Batista, que eu sou Jeremias. Mas vocês que andam comigo, vocês que compartilham comigo na mesma mesa, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a você a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem nada a ninguém. Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro era sempre o mais rápido na resposta, era aquele que o gatilho afiado. Pedro falou: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação de Pedro, tu és o Cristo é o enviado, o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. Ou seja, você é enviado por Deus, o Messias que haveria de vir, e você é Deus, porque você é Filho de Deus. Diante dessa resposta, Jesus disse que Pedro era feliz, porque isso não foi revelado por carne nem por sangue. E aí nós temos algumas questões, né, que se levantam, né? Ou seja, Jesus disse que Pedro é feliz, que Simão Pedro é feliz por aquilo que ele diz. Ele diz que Pedro, que ele vai edificar essa pedra, ele vai edificar a minha igreja. Que pedra é essa? O que é a pedra? É interessante vermos o pensamento dos pais da igreja. Orígenes, que viveu no segundo século, que foi um grande teólogo, ele chegou a ter 100 pessoas trabalhando para ele, escrevendo o que ele estava dizendo. Orígenes acreditava que a pedra era Pedro, ou seja, a pedra é Pedro. E é interessante que essa é a interpretação que a Igreja Católica tem até hoje, e ela mantém que a pedra é Pedro, por isso Pedro seria o primeiro Papa. Mas Crisóstomo, que viveu no quarto século, já no final do quarto século, início do quinto século, que foi também um grande teólogo, Crisóstomo dizia que a pedra é a afirmação de Pedro. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, essa é a pedra, essa é a razão de ser do cristianismo. Mas Agostinho, que foi contemporâneo, né, de Crisóstomo, final do século V, início do século VI, né, assim como Crisóstomo, ele dizia que a pedra é Cristo. Então nós temos três interpretações para essa pedra. A primeira de Orígenes, que já dizia que a pedra era Pedro.
A próxima, que é a de Crisóstomo, que dizia que a pedra era a afirmação de Pedro, e a de Agostinho, Santo Agostinho, que dizia que a pedra é Jesus. Eu sempre gosto de dizer que a primeira das afirmações, a de Orígenes, a gente pode descartar, não é verdade. Mas as outras podem ser perfeitamente usadas. Ou seja, a afirmação de Pedro é uma pedra, é uma base, é um alicerce para a fé cristã. Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus. E também a interpretação de Agostinho. Ou seja, a pedra é Jesus. E a gente vê isso quando o autor de Hebreus diz que Moisés tocou a pedra e a pedra era Cristo. Ou seja, então, essas interpretações elas são. Então, hoje, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é um profeta? Foi. É um mestre? Foi também. Mas muito mais que isso. Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus. É o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amanhã a Renata está com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, que Deus nos abençoe.